Oi, pessoal! Bom, na nossa aula também de português dessa quarta-feira, nós vamos entrar no capítulo 4 e o título, o tema do nosso estudo desse capítulo são bilhetes. Então, é um tipo de gênero textual que vocês provavelmente já conhecem e a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto, né? Então, percebam ali na imagem nós temos um celular com uma mensagem, uma pessoa entregando um papelzinho para outra pessoa. Aí nós temos as perguntinhas do início do capítulo. Nas imagens, qual é o provável tipo de texto recebido? Então, o que será que se recebe ali no celular que é diferente desse daqui, que uma pessoa entrega para outra? Por que as pessoas trocam esse tipo de texto? Você ou alguém da sua família troca esse tipo de mensagem escrita? Geralmente, quando nós recebemos no nosso celular, nós recebemos mensagem no WhatsApp, por aplicativo ou SMS. Quando nós entregamos algum recado para uma pessoa, que aí recados são mais curtos, nós entregamos em formas de bilhetes, tá? Ou nós deixamos esse tipo de recado para alguém. Mas esse daqui a gente precisa deixar ou entregar para alguém, tá bom? Então, ali nós temos os objetivos do nosso capítulo e a gente vai prosseguir para a página 8, que nós vamos começar as explicações. Prestem atenção na leitura com a prof, Um bilhete secreto. Você já leu em sua casa ou na escola bilhetes, lembretes ou avisos? Na atualidade, as pessoas usam celulares, tablets e computadores para trocar mensagens de texto, sendo algumas com finalidades parecidas. Então, olhem só. Observem os textos a seguir e marque com um X apenas o que for um bilhete. Qual desses aí é um bilhete, gente? Esse primeiro texto, o segundo ou o terceiro? Qual que vocês acham? Lembrando que um bilhete ele tem algumas características que eu vou ajudar vocês aqui agora para facilitar. Um bilhete é um texto curto, que geralmente a gente deixa em algum lugar para uma outra pessoa ler, dando um recado, dando um aviso, informando algo para aquela pessoa. Eu sempre escrevo o nome do destinatário primeiro. O destinatário é para quem eu estou enviando esse bilhete. Deixo a minha mensagem e depois, por último, me despeço e deixo o assinado com o meu nome, que eu sou o remetente que estou mandando esse bilhete. Então, seguindo essas minhas informações, qual desses 3 textos aí você acha que é um bilhete? Tá? Então, façam um X na opção para a gente prosseguir para a página 9. Oxe, tem mais texto lá embaixo, gente, perdão. Então, mas também, se baseando nesses 5 textos aqui, qual deles vocês acham que é um bilhete? Tá? Então, analisem bem e marquem um X. Depois, aqui tem algumas informações que eu comentei com vocês. Para que serve um bilhete? Então, ele serve ou para avisar alguma coisa, para você deixar algum recado, para você informar uma pessoa de algo. Sempre lembrando que um bilhete tem que ser curto, tá, gente? Ele tem que ser objetivo. A gente já tem que escrever ele passando a informação que a gente quer passar de uma forma objetiva, curta e rápida, tá? O que precisa ter num bilhete? Qual a diferença entre um bilhete e uma mensagem de texto? Uma mensagem de texto são mensagens que nós deixamos no celular, tá? Qual é a diferença? Que diferença na forma da escrita de um bilhete ou de uma mensagem de texto? E aí? O que vocês acham? Isso aqui a gente pode conversar no nosso ao vivo, na nossa correção, tá? Então, só para vocês pensarem um pouquinho a respeito desse tipo de texto. E já na página 10 tem uma atividade para vocês fazerem, que é uma produção de texto. Então, o que vocês vão fazer? Olha só a proposta. O Teodoro é novo na escola. Ele já fez vários amigos, principalmente a Duda. Agora, ele mandou um bilhetinho secreto para você. Veja o que ele escreveu. Então, olha só. Lá em cima, ele começa cumprimentando, Então, como ele mandou esse bilhete para todos, ali não aparece o nome, tá, gente? Porque esse bilhete aqui é para todos da nossa turma, pra gente fazer. Mas se fosse para uma pessoa direta ali no caso, por exemplo, ele falaria: Oi, Lorena. Oi, Lívia. Oi, Arthur. Oi, Pedro.
tá? A gente sempre destina o nosso bilhete para alguém. Por isso que o primeiro nome que aparece lá em cima é o destinatário, para quem nós estamos mandando, né? Mandando não, na verdade, que bilhete a gente geralmente não manda, a gente deixa, né, em algum lugar onde a pessoa para quem a gente está deixando tem acesso e vê com facilidade. Então, percebam. Olha lá. Olá, adoro fazer amigos novos. Gostaria muito de conhecer você. Você gosta de animais? Eu tenho um peixe chamado Pepe. Eu também adoro basquete e posso ensinar uns passes para você. Você quer? Estou precisando de uma ajuda em matemática. Você pode me emprestar o seu caderno? Assinado, Theo. Então, percebam que ali ele faz alguns convites, pede uma ajuda também. Então, o que vocês vão fazer? Se esse bilhete ele tivesse mandado para você, como que você responderia? Então, você vai fazer o bilhete respondido nessas linhas de baixo. Lembrando que vocês têm que colocar o nome do destinatário, né? Que no caso vocês vão responder o bilhete do Theo, então o destinatário vai ser ele, você vai deixar o bilhete para ele. Então, vai começar, Theo, aí na próxima linha, responde, faz o corpo do seu bilhete, que essas escritas são chamadas de corpo, que é o assunto, né? E aí, depois disso, você vai finalizar o seu bilhete, se despedindo de alguma forma, dando um beijo, abraço e assinar com o seu nome, tá bom? Então, vocês vão fazer isso. Aí, a gente vai ver um pouquinho sobre algumas explicações, olha só, realmente sobre esse gênero textual. Bilhetes e mensagens de texto. Prestem atenção. Bilhete é um tipo de texto curto. Quem tiver aí, ó, gente, marca texto, já vai grifando isso daqui para mim. Bilhete é um tipo de texto curto que, em geral, tem como finalidade transmitir recados, dar avisos, fazer agradecimentos, deixar mensagens carinhosas e fazer pedidos. Bom, grifa até o pedidos. Então, olha quanta função que um bilhete pode ter, né? Enfim, situações do nosso cotidiano na quais precisamos realizar uma comunicação rápida com pessoas do nosso convívio mais direto. Nós sempre deixamos bilhete para pessoas conhecidas, tá, gente? Sempre. É como se eu quisesse, por exemplo, vamos dar um exemplo lá da nossa sala de aula. Faz de conta que a professora saiu na primeira aula, foi para a biblioteca com os alunos, logo no primeiro horário. E sempre tem alguns alunos que chegam atrasados. O que eu posso fazer? Eu posso usar o meu quadro para deixar um bilhete para quem chegar atrasado ler o meu recado e saber que nós estamos na biblioteca. Então, eu poderia escrever assim: galera, para quem chegou atrasado, estamos na biblioteca assistindo um vídeo. Beijos, Prof. Lorena. Isso seria um bilhete que eu poderia deixar informando, né, dando uma informação para quem chegasse depois. Então, percebam qual é a função de um bilhete, tá? Ali nós temos 2 bilhetes, então prestem atenção, vou ler um, depois eu vou ler o outro para a gente analisar algumas questões sobre eles. Bilhete 1, para a Letícia, com amor. Então, é um bilhete de amor, olha só. Lê, preparei um delicioso café da manhã para você. Espero que goste. Tenha um ótimo dia. Te amo muito. Dante. Então, perceba que esse bilhete provavelmente foi mandado por pessoas que têm um vínculo afetivo, pessoas que se conhecem, né? Esse Dante foi a pessoa que mandou para Letícia, que é o destinatário, tá? Deixando um recadinho carinhoso para ela. E aí, no bilhete 2, nós temos um outro tipo, olha só. Cadu, não se esqueça de fazer a lição de matemática e de levar os materiais para o projeto de robótica. Tente não ficar nervoso na prova de geografia. Você estudou e tudo vai dar certo. Faça o seu melhor. Mamãe te ama. Até mais tarde. Então, esse bilhetinho, olha só, nós temos o remetente, que foi a mamãe, que foi quem enviou, e o destinatário, para quem esse bilhete está sendo destinado, que é o Cadu. Tá bom? Então, a mamãe deixou 2 bilhetes ali, a mamãe deixou um bilhete ali carinhoso para ele, né? Para incentivar e deixar para ele lembrar de algumas coisas também para ele fazer. Então, nós temos 2 exemplos de bilhete. Aí, também ali nós temos um glossário, que é um significado do que significa isso, olha só. Um bilhete, ele também pode se referir a um cartão de ônibus, trens,
ingressos de eventos. Em alguns outros lugares, a gente, em vez de usar esse tipo de termo, gente, algumas pessoas usam como bilhete. Pra gente, a gente não usa isso tanto, nós falamos mais ingresso mesmo, tá? Ingresso para evento, para show. Mas em alguns outros lugares, outros países, né, eles tratam disso como bilhete também. Então, ali nós temos algumas perguntinhas sobre o que nós conversamos até agora. Para quem cada bilhete é escrito? Tá. Quem escreve cada bilhete? Qual é a finalidade de cada bilhete? E qual é o assunto de cada bilhete? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão analisar os 2 bilhetes lá de cima, vão primeiro responder. Para quem cada bilhete é escrito? Primeiro e segundo, para quem que foi escrito? Depois, quem escreve cada bilhete? Quem que escreveu cada bilhete lá de cima? Qual é a finalidade de cada bilhete? Então, você vai contar de uma forma curta para que um foi escrito, ou por quê, e o outro, tá? E depois, qual é o assunto de cada bilhete. Então, as perguntinhas que vocês vão responder referentes lá em cima. Continuando na questão 5. Como cada remetente se despede? Remetente é quem enviou o bilhete. Como que cada remetente daqueles bilhetes se despediu da pessoa? E na questão 6. Por que provavelmente esses bilhetes não têm data? Por que vocês acham que eles não têm data? Vão responder para mim aí, tá bom? Depois, ali embaixo, nós temos o uso do bilhete para além da casa da escola. Então, olha só. Você imagina em quais lugares um bilhete pode ser usado? Além de casa ou de escola? Leia o bilhete a seguir e descubra. Olha o bilhete. Cara Manuela, a pasta referente aos pagamentos de hoje está comigo. Eu terei de recalcular umas das contas. Caso precise, ligue no meu ramal 2121, que eu levo para você. Grato, João Roberto. Aí ele colocou a data, dia 22/8/2019. Então, ali nós temos um glossário só para vocês saberem que ramal é uma rede telefônica interna de uma empresa, né? Para qual precisa ligar para se comunicar com outras pessoas que estão ali dentro. Aí vem as perguntinhas. Quem é o destinatário do bilhete e quem é o remetente? Quem enviou, quem está recebendo esse bilhete e quem enviou? Qual é a diferença entre esse bilhete e os anteriores? Será que esse bilhete aqui, o que tem de diferente? Ele não foi escrito por uma pessoa que está na escola, muito menos quem está em casa. Onde essa pessoa provavelmente está? Quem que foi que deixou esse recado para ela? Então, pensem nesse sentido, tá? Qual a diferença desse? Beleza? Aí a questão 3. Por que nesse caso a data é importante? Por que vocês acham que nesse caso aqui a data é importante? Pensem. E nós vamos agora para a nossa... Não, nós vamos parar na página 14 hoje, tá, galera? A partir da próxima aula de português, nós prosseguimos com o conteúdo, tá bom? Então, hoje nós vamos até a 14, segunda-feira, que é a nossa próxima aula de português, nós continuamos. Beijinhos, meus amores, bons estudos!